Pois é, professor. Falando em pessoal de bem, eu já vou começar com essa notícia que você nos mandou aqui no grupo, né? A gente estava montando a pauta de hoje e aí você me mandou essa foto, eu vou falar dela. Política de armas de Bolsonaro alimentou o narcotráfico no país, diz Lula, sem apresentar provas. Na verdade, o Druga, né, amigo do nosso queridíssimo Rafael Sattier. Deixa eu juntar com uma outra notícia que não é nada boa, todo mundo viu, estarrecidamente, muito provavelmente, todos acompanharam o que aconteceu na data de ontem, né, a morte lá do candidato Vilicêncio, um negócio assim, bom, não sei o pronunciamento do nome dele aí, mas todo mundo sabe, infelizmente ele foi assassinado, quer dizer, está se tornando, infelizmente, muito comum assassinato de opositores da extrema esquerda. Eu vou chamar de extrema esquerda, sim, porque se você tem ligação com o narcotráfico, professor, naturalmente, você tem aí uma extrema esquerda. Né, você tem um extremo aí do poder. Eu queria te ouvir sobre isso, juntando essas duas notícias. Não estaria o Druga fazendo uma apologia justamente aos bandidos? Olha só, eu vou falar uma coisa que é legal. Eu estava lendo sobre isso ontem, que é interessante, tá? Bom, obrigado, Jorge. É isso aí. Mas olha só, olha que questão interessante, tá? Primeiro, em direito penal, você tem duas teorias interessantes, né? Sem grosseria para a nossa audiência feminina. Tem uma teoria chamada teoria dos testículos despedaçados. E uma outra teoria está relacionada com isso, é chamada teoria do three strikes and you are out. Teoria dos testículos despedaçados e teoria do seguinte, fez 3 besteiras, vaza daqui. O que é isso? Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro aqui. Quando houve no Rio de Janeiro o combate ao tráfico de drogas, quando você faz uma política pública razoavelmente boa ao combate à criminalidade, o que isso naturalmente acontece? As cidades adjacentes, como por exemplo a região dos Lagos aqui no Rio de Janeiro, a criminalidade aumenta, porque ela não está preparada para receber esses vagabundos que saem do centro do Rio de Janeiro, entendeu? Da capital. Então houve uma política pública de combate às drogas aqui no Rio de Janeiro, razoavelmente bem feita, e a região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, aumentou a criminalidade, tráfico de drogas, crimes violentos, porque o vagabundo vê que aqui está sendo ocupado, está sendo combatido, ele vai para outro lugar, para um local próximo. Por que eu estou falando isso? Porque o Equador era um lugar fantástico para se morar, um local bom para se morar, e as Farc, as forças, não é isso, armadas revolucionárias colombianas, elas lá atrás, na Colômbia, elas tinham uma ligação umbilical com os corruptos e esquerdistas da Colômbia. Parece que é quase que um pleonasmo, né? Ser esquerdista e ser corrupto. Desculpa aí que eu falei subir para cima, mas tudo bem. Então, o que as Farc fizeram? Olha só. Político, você é esquerdão? Sou. Você é corrupto? Pra caramba. Olha, dá para você me ajudar aqui com o meu tráfico de drogas aqui e eu financio a sua campanha? Eu te dou grana, você se mantém no poder, você é corrupto e você segura aqui o meu tráfico de drogas aqui, que eu sou colombiano, vendo droga para o mundo inteiro. Tá bacana? Aí os corruptos de esquerda, vagabundos colombianos. Não colombiano, vagabundo. De esquerda, corrupto político. Ok. E foi o poder das Farc. Houve uma questão tão umbilical a relação entre esses corruptos que eles tentaram entrar, inclusive, no governo. O que os Estados Unidos fizeram à época? Ele está destruindo os Estados Unidos, estou mandando droga para os Estados Unidos, via México e entrando nos Estados Unidos, vou, o quê? Fortalecer o exército e a polícia colombiana para combater o tráfico de drogas. E foi um período lá, que vocês já viram em vários seriados, não é isso? O pessoal começou a sair. Aí houve, não é isso? Outras facções que foram para o México, foram para Cali, saíram da Colômbia. Um deles foi para onde? Vamos ver se você consegue acertar? Peru e Equador. E aí, quando o Equador começou o tráfico de drogas. Este candidato Villavicencio, esse nome aí que botaram aí, ele era um cara, não é isso? Independentemente de ser de direita ou de esquerda, até porque esse candidato tem algumas pautas que elas se assemelham um pouquinho a candidatos de esquerda. Mas a questão não é essa. A questão é que ele tinha apesar de ser de esquerda não, ter algum discurso de esquerda, ele
tinha na declaração dele o fortalecimento do combate ao tráfico de drogas. E 2 grupos assumiram a autoria disso. Então, todo mundo querendo se promover. Bota o capuz preto na cara, fuzil na cabeça e fala, fui eu que matei. E o pessoal de branco dizendo o seguinte, fomos nós que matamos ele. Porque ele tentou combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o narco-estado, tentou combater isso. André, mas ele era só o 5º colocado, estava entre 4º e 6º, mas não importa. O discurso de combate ao narco-estado está errado, então ele vai morrer aqui. Aí aqui nós temos o representante, não é isso? Nosso representante, não com todos os dedos na mão. Não é isso? É um cara onde o seu ministro da Justiça entra nas comunidades de bonezão, não é isso? É o cara que está querendo desarmar a população, é um cara que fala que furtar um celular ou roubar um celular para tomar uma cervejinha é permitido, e existem indícios que é possível que exista uma ligação com o narco-estado, com os narcotraficantes. Não é isso? Acusos do que você é, chames do que você faz e tal. Chamou o Bolsonaro de miliciano, na verdade está declarando um pouco daquilo que ele é também. É o que parece. Agora, essa relação é uma relação um tanto quanto perigosa. E quando o presidente, o Druga, ele dá uma informação dessa leviana, comentando agora o que ele falou, é muito simples. Qual é a minha surpresa? Nenhuma. Não é isso? Ele fala, ele ser leviano, ser mentiroso e ser hipócrita, não há novidade nenhuma. Ele apenas está sendo aquilo que ele efetivamente é. Leviano, hipócrita, mentiroso, e não tira também o Bolsonaro na cabeça. Sabe por quê? Que tem autores que falam o seguinte, que a democracia não é feita por grandes heróis, mas por grandes inimigos. Então ele quer criar um grande inimigo para que ele possa o quê? Maquiar o governo maldito, que ele não está fazendo nada para ninguém. É só projeto de poder. Muito bem, professor. Rafael, antes de passar para você, deixa eu só falar aqui com o Hugo Arquette. Obrigado pela sua dedicada e diária audiência aqui, Hugo. Ele está dizendo o seguinte, o Druga sempre fez apologia ao crime, como é sua conduta desde a década de 80. Sim, por isso que eu fui retórico, na verdade, né, Hugo? Só para passar a palavra aí para o professor André Queiroz. Obrigado pela sua participação. Vou agradecer também ao Natanael Giglio, mandou um superchat para nós. Bom dia, professor André, doutor Caivano, e ao Cheiroso. Acho que o Cheiroso é o Rafael Satier por exclusão, né, professor? Segundo o site G1, só o canal. Aluguel no SAT, né? Aqui é do satélite, né? Daquelas parabólicas da TV Petralha, custa 35 mil por mês. Quem paga essa conta? Óbvio que é você, Natanael. Natanael, é você mesmo. E eu também. Todos nós, os trouxas, né? Os trouxas pagam. Agora sim, Rafael, desculpa, mas a gente precisa dar aquela moral para nossa audiência sempre, né? Eu vou te perguntar. Antes de te perguntar, te ajudar, vou trazer outra notícia aqui que é de, como diria minha filha, é de cair aquele negocinho do meio da nádega, né? Olha só, num encontro aí, em alguma coisa que aconteceu aí no Rio de Janeiro, Druga faz um sermão ao governador do Rio sobre segurança pública, olhando diretamente para ele, né, que é o Cláudio Castro, disse que a polícia não pode atirar em crianças e pobres. Quer dizer, junta aquela que eu disse, né, que eu trouxe para vocês aqui, que ele fala sobre o Bolsonaro, sua política de armas ter ajudado os bandidos. Aqui ele vai e diz que a polícia é que mata pobre. Tem muita coisa por trás desse discurso, né, Rafael? E quem perde é sempre a população, não é mesmo? Com toda certeza. Afinal de contas, o Druga, ele fala as coisas sem provas. Todas as vezes que ele abre a boca suja dele para falar, é para falar sem provas, principalmente quando se trata do presidente Bolsonaro e das suas políticas relacionadas à questão do armamento, do armamento para o cidadão de bem. O traficante do Rio de Janeiro não vai comprar a arma dele numa loja com baita do imposto que precisa de uma série de situações de comprovações de residência fixa, de trabalho e de comprovação de renda e de antecedentes criminais, uma série de situações. O traficante não vai comprar uma arma numa loja. Isso aí qualquer pessoa, até meu filho de 9 anos de idade sabe disso. Então você ir para um canal, ir para a mídia, para você falar isso, chega a ser
patético. Ele sabe que está mentindo e todos sabem que ele está mentindo. Tem uma frase maravilhosa que o professor André Queiroz sempre fala também aqui para a gente, e é importante deixar claro. Você pode mentir para muitas pessoas por pouco tempo. Você pode mentir para poucas pessoas por muito tempo. Agora, você não consegue mentir para todo mundo o tempo todo. E, óbvio, o Lula, esse nome atrai o mal, né? Pelaí. O Druga, ele já bateu a cota de mentiras dele, e essa é mais uma mentira que ele tenta propagar erradamente. Qualquer pessoa, morador da favela, morador de comunidade, morador da periferia, enfim, todas as pessoas sabem que o traficante ele compra arma no mercado negro, e as pessoas de bem que compravam suas armas, elas compravam suas armas em lojas e tudo legalizada, e é impossível, a não ser que uma pessoa dessa, assim, seja assaltada e perca a sua arma. Isso pode acontecer. Até a polícia já perdeu arma, bandido já roubou arma de polícia, bandido já roubou arma em quartel, aqui no Rio de Janeiro. Uma vez houve uma história onde uns militares, né, ex-militares, foram no quartel e roubaram a arma dos militares. Enfim, as Forças Armadas na época, né, eu não me lembro qual era a força, eles nem precisaram fazer operação. Eles mandaram uma carta, sei lá, um comunicado dizendo, ó, devolva a arma no lugar tal, na hora tal, no dia tal. E assim foi feito. Porque se não fosse feito daquela forma, enfim, né, aconteceria ali a consequência severa sobre aquela situação. Então significa que o exército não pode ter arma porque perdeu arma para o traficante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então essa correlação é completamente irresponsável do Druga em dizer que o Bolsonaro facilitou a arma, o acesso à arma pelos traficantes, é de uma ingenuidade, de um mau caratismo absurdo, e que qualquer pessoa com 2 neurônios sabe disso, entendeu? Sabe disso. Afinal de contas, aquelas armas que estavam lá no complexo da Maré, na favela da Vila do Pinheiro, né, dos traficantes dando tiro para o alto, ali dá para contar, sei lá, uns 40, 50 fuzis. Aquilo ali foi comprado no mercado. Aquilo ali não foi um fruto de mercado negro, de contrabando, não foi. Então, faça-me um favor, né? Pelo amor de Deus. Então é um absurdo. E outra, o presidente Bolsonaro foi presidente durante 4 anos de mandato. Eu tenho 35 anos de vida. E desde que eu nasci na favela, fui criada na favela, desde moleque eu vejo fuzil na favela. Isso não aconteceu pós-Bolsonaro. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo gigantesco. E é óbvio, né? O professor André Queiroz citou as Farc, assim, vários outros grupos de narcotraficantes que são terroristas. Essas armas chegam nessas pessoas em detrimento justamente do contrabando e sempre fora da lei. É óbvio. Satia, então você está dizendo que nenhuma arma pode ser legalizada. Olha, veja, eles têm tentáculos em tudo quanto é canto. Tem tentáculo até no governo. Eles têm tentáculo até no governo. Eles podem comprar uma arma legal e botar no tráfico de drogas? É claro que pode, mas desculpa, burro o traficante não é, né? Ele não vai comprar uma arma que custa 100 mil reais dentro de uma loja e deixar de comprar uma que custa 30 mil, que é a mesma arma, no mercado negro. Desculpa, ele não é idiota. Ele vai comprar no mercado negro, ele vai comprar o que está mais fácil, ele vai comprar aquilo que é mais fácil para ele. Então, isso é, de fato, ridículo o que a gente vê, né, o Druga falando, e ele teve aqui no Rio de Janeiro ontem, né, infelizmente, a cidade estava pesada. O Rio de Janeiro ontem estava pesado, sabe? Aquela coisa de carioca não gostam de dias nublados. Foi exatamente o que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro. Ele veio junto ao prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro, obviamente, por uma questão política, fizeram um lançamento de algumas obras e ele fez um discurso mequetrefe, um discurso raso, um discurso mau caráter para a população, dizendo que a polícia precisa saber quem é pobre e quem é o bandido. Ô, Druga, a polícia sabe quem é o pobre e a polícia sabe quem é o bandido, que na ocasião o bandido estava com o microfone na mão. Mas isso é uma situação que a gente pode comentar numa outra ocasião. O que a gente vê aqui nas favelas do Rio de Janeiro, sim, é óbvio que muitas vezes, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a bala perdida sempre bate no inocente. A bala perdida sempre pega uma pessoa inocente e isso acontece sim. É importante levar isso em consideração. Mas, peraí, por que a bala sempre é a bala da polícia? Sempre a bala que acerta o inocente é a bala da polícia. Venhamos e convenhamos. A bala perdida sempre pega o inocente? Sim, e isso precisa mudar. Mas por que a bala perdida sempre é da polícia?
O bandido, todo mundo já viu diversos vídeos, ele bota o fuzil para fora do beco, nem a cara ele bota e dá tiro sem ver, a ermo. O policial não, ele entra na favela, ele dá o tiro certeiro, enfim, é ridículo também fazer essa conexão de que a bala perdida é a bala da polícia. Muitas vezes, na maioria das vezes, se quiçá em todas as vezes, a bala é do bandido que pega nas crianças, que pega no morador que é honesto, que é decente, que não tem envolvimento com o tráfico. Isso precisa ser dito. Fazer esse discurso para a multidão para agradar bandido é a especialidade do Druga, porque esse discurso é para agradar bandido, né? Quando ele põe a culpa ou imputa a culpa na polícia em detrimento das balas perdidas que atingem os moradores da favela. É ridículo você ouvir esse tipo de discurso, que é um tipo de discurso que desvaloriza as forças armadas, que desvaloriza as forças militares estaduais, que desvaloriza a ordem e o progresso. A verdade é que ele está ali para fazer exatamente isso. Quem acha que esse discurso foi uma gafe? Não, muito pelo contrário. Foi um discurso friamente calculado, porque o objetivo desse discurso é enfraquecer as forças de segurança em todo o Brasil. O objetivo do comunista, o objetivo do socialista é sempre promover o caos. É sempre promover o caos, e é isso que ele gosta de fazer. Colocar um contra o outro, promover a divisão para conquistar. Enfim, é de uma hipocrisia e de um mau caratismo muito grande, meus amigos de bancada, ver o Druga fazendo esse tipo de análise, vinculando o presidente Bolsonaro e as políticas de menos austeridade à população de bem, para ter acesso às armas, com bandidos comprando arma, bem como acusar a polícia de matar inocente e pobre. A polícia sabe quem é inocente, a polícia sabe quem é pobre e a polícia sabe quem é bandido. Muito bem, Rafael. Olha, tem várias frases aqui ditas, né? O do Walter Delgatti, quer dizer, desse tal de Walter Rodney que tá aí, olha, eu quero dizer para você o seguinte, você não procura outro canal para infernizar. Eu vou levar você na brincadeira, meu velho. As suas indagações e as suas colocações são de uma retórica merdiana, não é nem mediana, se é que você me entendeu, né? Agora tem outras aqui que eu quero colocar. O Raimundo Milton Souza Lima diz, Caivani, até quando vamos ser feitos de trouxa, né? Vamos fazer papel de trouxa. Pois é, infelizmente, parece que a coisa vai longe, né, Raimundo? Vamos ter um pouquinho de paciência aí, que não há mal que para sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E o canal do João, em Portugal, que deve ser amigo do Walter, ou até, de repente, o mesmo perfil, né, trocado, ele pergunta aqui, boa tarde, vamos falar da corrupção do Mauro Cid e do pai com as joias do ex-presidente? Pois é, você já está falando que então você já investigou, já condenou, já partiu para agora o achincalhe público, né, João de Portugal. Bom, vamos lá, eu vou falar dessa matéria aqui. É a Operação Lucas, como é que eles puseram aqui? Deixa eu só ir atrás desse nome aqui, que chamou a atenção, né? O nome da operação para poder falar para você, professor. Só um segundinho. Eles se basearam na Operação Lucas 12:2, né? Ou seja, capítulo 12, versículo 2. É o nome da operação, é uma alusão, como eu disse, ao versículo da Bíblia, que diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. É uma operação da Polícia Federal, essa polícia que vem fazendo bastante operações, né? Inclusive ontem prendeu o Silvinei, que é um exemplo de agente da Polícia Rodoviária Federal, né? Agora já estava aposentado. Ele é simplesmente recordista de apreensão de drogas. Será que vocês conseguem entender, fazer a alusão por que ele foi preso? No dia seguinte da oitiva de Anderson Torres na CPMI do 8 de janeiro, e que pôs para quebrar, colocou o trator para passar por cima da relatora, e não passou por cima porque foi desonesto, porque mentiu, porque foi agressivo. Não, porque ele disse a verdade. Então, aqui nessa matéria, eles estão trazendo duas informações que são deveras interessantes. Uma, de um suposto envolvimento com o ASEF, o advogado do presidente da República, e da intenção do Mauro Cid, através de busca de suas comunicações de WhatsApp,
que ele estaria tentando vender, ou teria vendido, um Rolex de 60 mil dólares, cerca de 300 mil reais, e ele detalhou que isso tinha sido um presente para o presidente Bolsonaro e que aí estava sendo vendida. E, além disso, o COAF o acusa de movimentações financeiras acima do que ele poderia movimentar. Também cita aquele presente do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, que é o da Arábia Saudita, né? Que seria uma caneta e um rosário islâmico avaliados em 5 milhões de reais, que depois foram devolvidos. Agora, professor, eu sou a favor de qualquer investigação. Qualquer investigação. Agora, é cabível para o caso, já que o senhor é operador aí do direito, professor de criminologia, faz muita analogia, é passível de busca e apreensão esse tipo de operação da Polícia Federal, professor? Tá certo isso? Assim, a questão é o seguinte, uma CPI, ela julga fato determinado, prazo certo, e o STF e o STJ entendem que se o fato for conexo ao objeto da CPI, pode ser investigado. Só que você está vendo, parece que tudo é conexo. O mundo está conexo, entendeu? O aquecimento global é conexo, porque se não houvesse aquecido o mundo, não teria acontecido o 8 de janeiro. Minha mãe foi lá comprar pão na padaria. Se a dona Neide não fosse comprar pão na padaria, dia 8 de janeiro, talvez... Tudo ficou conexo. Não é isso? Então ficou uma coisa assim esquisita. E a CPI, ela pode, a partir de agora, fazer tudo. O Poder Judiciário, às vezes, ele se utiliza de 2 pesos e 2 medidas, entendeu? E ainda que o crime não caiba, prisão ou pena acima de 4 anos, que está na lei, o pessoal manda prender. Manda fazer busca e apreensão sem conexão. Quer dizer, é uma coisa meio estranha. Mas aqui, só fazendo uma retificação do meu amigo Satia, que ele falou uma frase, eu pensei logo ali, vou fazer uma pequena coisa, ele está certo. Eu vou fazer uma coisa. O Satia falou assim, não, esse senhor aí que é presidente, o Druga, ele mente tanto que ele já está na cota dele. Aí eu pensei assim, ô Satia, quando ele chegar a cota, fica tranquilo, a meta, perdão, ele dobra a meta. Quando ele mentir bastante, atingir a meta, aí ele dobra a meta e continua mentindo. Porque eu vou dar um exemplo, pegando assim até o comentário que meu amigo Satia falou lá na frente, é o seguinte, só para a nossa audiência ter uma ideia, tá? Tem um discurso, qual é o discurso com relação a armas? É só para a gente não esquecer, para a gente entender bem, que tem um dado concreto aqui, um número, para a gente entender. Como o Bolsonaro liberou as armas e agora virou um mundo armado, essas armas, elas acabaram indo parar na mão dos bandidos. Então, o Caivano, que está querendo comprar uma arma e o Satie para defender a família dele, ele tem todo o procedimento, preenche todos os requisitos, tem arma dentro de casa, aí o vagabundo vai escolher. Ele vai comprar no mercado negro, não. Não vai comprar do vagabundo, não. Ele vai na casa do Caivano para roubar a casa do Caivano e do Satie para pegar a arma dele. É uma falácia tão estúpida, é uma coisa tão estúpida, mas aí o que acontece? Já mentiu. Isso então já é mentiroso. Atingiu a meta da mentira. Isso não faz muito sentido pra gente. Só que eles dobraram a meta. E como é que ele dobrou a meta? Ele fez o seguinte, assim que o Flávio Dino, não, né, o ministro da Justiça, ele chegou, olha, esses CACs, que é o CAC, caçador, atirador e colecionador, vamos fazer uma coisa chamada de recadastramento. Por que eles fizeram o recadastramento? Sabe para quê? Para poder fundamentar o que eles falaram. Eu vou fazer o recadastramento. Aí, quando eu pedir para o Caivano recadastrar a arma dele e o Satie também recadastrar, eles não vão recadastrar. Aí eu vou dizer o quê? Viu? Caivano comprou uma arma legal e o Satie também. Agora as armas dele sumiram. Foram parar na mão do narcotráfico, na mão do bandido, na mão do estuprador, na mão de assassino. Você sabe qual foi o percentual, dona Maria e seu José, que os CACs recadastraram as armas deles? Um número meio esquisito. 99,68% de todas as armas. Então, 0,32% das armas realmente sumiram. Entendeu? Então, se eu fiz 1.000 armas, 0,3 armas não apareceram. Todas as armas apareceram. E aí ele dobra a meta. Sabe como é que eles dobraram a meta? Eles continuaram mentindo. Por isso que esse senhor, quando fala isso, quando ele fala para todo o Brasil, eu tenho um profundo nojo. É nojo pelo seguinte, porque o demônio está na mentira. O demônio está na hipocrisia. A desgraça de tudo está na hipocrisia. Então eu estava conversando ontem
o pessoal do trabalho, a questão não é quando um pastor ele está falando perante os seus fiéis, é quando ele mente. E se mentir em nome do Senhor, em nome de Jesus, é muito pior. Esse senhor, ele mente que nem sente, até rimou, mente que nem sente. Então, os números dizem o contrário, mas mesmo assim ele continua mentindo, por isso que ele dobra a meta. Ele sabe que ele tem uma falácia, ele prova para os números que todo mundo que foi CAC, que regularizou a arma e botou a arma dentro de casa, nos estandes de tiro em casa, quase 100% das pessoas recadastraram. As armas não sumiram, não pararam na mão de bandido, e mesmo assim ele continua falando. É uma desgraça, é uma maldição, por isso governo maldito. Por isso que eu tenho tanta convicção disso, que é uma maldição. Por isso que eu vejo o pessoal do chat falando, é desgoverno. E eu torno a repetir, se fosse desgoverno, estava ótimo. Se eles não fizessem nada, estava ótimo. A gente esperava 4 anos, respirava um pouquinho, comia um chiclete, e daqui a 4 anos a gente fazia uma nova escolha. Faríamos uma nova escolha. Mas o problema é que eles estão fazendo para retroceder, para retirar as armas, para chegar perto do narcotráfico, para fazer o arcabouço fiscal, para fazer a reforma tributária, para fazer a PL das fake news. Eles querem prejudicar mesmo. Querem achatar a classe média, vão dar mais dinheiro para os ricos. Vocês viram o que eles fizeram no desconto para carro? Como eu sou um cara muito preocupado com o pobre, eu sou o pai dos pobres. Então eu vou dar um desconto no carro que custa 120 mil reais, vou baixar agora ele só para 100 mil reais. Como os pobres agora estão felizes? Sabe quem comprou tudo? Quem é dono de locadora de veículo. Você está entendendo que loucura que é? Mesmo da locadora de veículo, que deve ser classe pobre. O dono da Localiza é um cara classe média baixa. Ele riu, alterou toda a frota deles. E não me sabe do que, dona Maria e seu José? Com o teu dinheiro. Que quando o governo dá um subsídio, ele não dá com o dinheiro dele. Ele dá com o dinheiro do povo. Então, tirou-se dinheiro do povo e deu para dono das empresas de locadoras de veículos. Isso é fato. Contra fatos, não há argumento. Agora, respondendo ao meu amigo Caivano também, esse uso abusivo da CPI em busca de uma narrativa está ficando, assim, nojento. Isso tanto é, por exemplo, tá? São fatos. Eu peço desculpas aí para o meu amigo Caivano e para o Satier e para a nossa audiência, que eu não estou querendo dizer nada com isso. Mas são fatos, que é o seguinte. A CPI do MST, do Movimento Sem Terra, o governo está apanhando, mas que chega a doer. Apanhando porque, é claro, todo mundo sabe que o Movimento Sem Terra é um movimento criminoso. Quando ele invade terra improdutiva, é com I mesmo. André, o Movimento Sem Terra invadiu terra produtiva com P. Isso eu nem discuto, é crime. E quando o MST invade terra com I, improdutiva, é crime? Também é. Isso é crime, não, tem que prender. É tiro, porrada e bomba. Tem que dar um tiro na bunda de quem está invadindo e mandar embora. Não é isso? Porque é crime, ponto. Mas tem que me preocupar com as pessoas que estão ali vulneráveis. Então, por que eu estou falando isso? Porque o governo estava apanhando de muito. Ricardo Salles estava batendo que chegava a dar pena no governo. Não é isso? Aí 2 coisas aconteceram. Quais foram as 2 coisas? Isso é fato. Isto é fato. São fatos. Qual é o primeiro fato? A CPI mudou a composição. E agora virou base governista. No dia seguinte, isso é outro fator. Dia seguinte, 24 horas depois, não é isso? O Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Gilmar Ferreira Mendes, anulou todas as provas relacionadas ao kit de robótica relacionados ao Arthur Lira. E são 2 fatos. Primeiro fato, a CPI do MST muda a composição. Segundo fato, as provas relacionadas ao Arthur Lira, naquela investigação, elas foram anuladas por Gilmar Ferreira Mendes. Eu não estou querendo dizer nada com isso. Não quero dizer nada com isso. Eu li 2 manchetes e estou repassando para vocês. Mas por que você está botando as 2 manchetes juntas? Não sei. É fato 1, fato 2. E contra fatos não há argumento. Quando esse indivíduo, esse presidente da República, do governo maldito, ele fala isso, que esse governo Bolsonaro deixou todo mundo armado e a arma foi parar na mão dos milicianos, eu falo um fato. Recadastramento das armas compradas legalmente foram recadastradas, 99,68%. Então eu fico muito tranquilo e falo o seguinte, senhor Lula, Druga, o senhor é magnânimo, maravilhoso, é uma pessoa perfeita, porém a sua frase é uma frase mentirosa, hipócrita, nojenta,
é mentira, é fake news. Eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando, certeza do que eu estou falando, mas o senhor é fantástico, uma pessoa brilhante, mas está mentindo escancaradamente para 205, sei lá, milhões de pessoas. É um nojo. Eu tenho nojo. Preciso comprar Plasil para não vomitar aqui no jornal. Pois é, Rafael, depois de tudo que o professor nos trouxe e essa notícia, né? O que ela te parece? Não aparenta ser uma requentada, né? Uma quentinha daquele mesmo caso das joias. Porque o que aconteceu? Vamos lá, vou contextualizar para a nossa audiência como o professor fez. Isso estava sendo investigado, veio sendo trazido pela deputada Jandira Fegali, e dizendo sobre as joias. Só que aí, imediatamente, já estava preparado, apontaram-se aqueles vídeos onde o advogado, que inclusive eu conheço, né, o Josino Júnior, mostrou que foi ele que presenteou o presidente com semi-joias, no valor de R$400. Essa investigação agora, e isso que eles estão apontando, não te parece uma quentinha, ou seja, a requentada daquela mesma história de joias para falar, olha, ela se equivocou lá, é isso aqui que ela queria dizer? Como é que você enxerga tudo isso? É complexo ficar falando sobre esse assunto, porque é notícia requentada, é exatamente isso mesmo. Quando você não tem um argumento plausível, quando você não tem uma justificativa, quando você não tem uma abordagem que justifique essa tua perseguição, o que você tem que fazer é requentar notícias. É igual a TV Globo, por exemplo, quando não tem o que comentar. Começa a fazer fofoca disso, fofoca daquilo, para melhorar a audiência. Quando não tem algo acontecendo no esporte, começa a inventar uma briga de atleta com outro atleta. É assim, justamente para chamar a atenção da audiência. O que eles estão tentando fazer é chamar a atenção. Por que eles querem chamar a atenção para o Bolsonaro e para qualquer coisa relacionada a Bolsonaro? Porque o governo deles está uma porcaria. O governo dele está uma porcaria. O melhor resultado, o melhor argumento que uma pessoa possa dar na vida dela, em todas as áreas, no casamento, no trabalho, são os resultados. Se você entrega resultados, se você entrega bons resultados, isso ali já é um argumento. Você não precisa ficar se desculpando, você não precisa ficar se justificando para ninguém, nem dando satisfação para ninguém. Veja, o governo maldito não tem um resultado positivo na economia, um resultado positivo no combate às drogas, um resultado positivo no combate ao desmatamento, um resultado positivo no combate à fome, um resultado positivo no combate ao liberalismo econômico. Não tem nada. Já que não tem nada de resultado positivo para apresentar para a população que, segundo o TSE, o elegeu, vamos falar do Bozo, vamos falar do presidente Bolsonaro, porque é melhor falar de um defeito que o Bolsonaro não tem do que falar de uma qualidade que a gente também não tem. Veja, então esse desgoverno, ou melhor, esse governo maldito, não tem pauta, não tem entrega e não tem bons resultados. E por consequência dessas faltas de pauta, falta de entrega e falta de bons resultados, vamos falar do presidente Bolsonaro. Pô, mas as notícias do Bolsonaro acabaram, não tem mais o que falar com ele, porque o COAF já caiu por terra. Todas as narrativas que nós criamos de genocídio, dessas coisas, não dá mais. A pandemia acabou. Não tem mais o que falar. Então vamos requentar alguma coisa aqui e vamos trazer de volta à tona, porque ele precisa ser pautado. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nesse Brasil, e óbvio, com a anuência do consórcio da imprensa, da velha imprensa que vai lá e replica, e todo mundo, e aí parece que, nossa, cadê as joias, e tudo mais. Que bobeira, gente, que bobeira. O que eu vejo hoje é que esse governo maldito, ele está cometendo uns erros que, aparentemente, são os erros que foram cometidos também pelo governo anterior, e eu ouso dizer até, inclusive, o governo do nosso presidente Bolsonaro. Eles não perceberam que a campanha eleitoral acabou. Eu me lembro perfeitamente que no início do mandato do presidente, o ataque ao presidente, ao governo Bolsonaro, era tão grande pela imprensa, por todos os setores, né, pelos artistas, que ao que me parecia era que ainda estávamos ou estivéssemos em uma campanha eleitoral. Mas naquele período o Bolsonaro já era presidente. Então vamos governar, meu irmão. Se eu for parar para responder todo cachorro que late durante o caminho, eu não vou chegar no meu objetivo. Então, o presidente Bolsonaro decidiu governar. Bacana. O que eu estou vendo nesse governo maldito é fazer a mesma coisa. O que eles estão fazendo nesse governo maldito? Eles não têm o que entregar, não têm resultado, não têm nada de bom para entregar, e aí estão criando historinhas. Ao que me parece, esse governo maldito também está em campanha eleitoral.
Eles estão simplesmente... E campanha eleitoral usando... Eu sou da área do marketing, usando a técnica do marketing de guerrilha, que consiste em você destruir a imagem do seu oponente, quando, na verdade, você poderia alavancar sua imagem com bons feitos. Como esse governo maldito não tem bons feitos, ele precisa continuar com o marketing de guerrilha, que é execrar a imagem do seu oponente. Mas eu preciso levar em consideração uma coisa, que a eleição acabou. Com voto ou não, vocês são governo. Maldito? Sim, é um governo maldito. Por favor, tentem governar, entreguem os resultados para a sociedade. Já estamos em mais de quantos dias já sem picanha e sem cervejinha? Dá o jeito de vocês. A Amazonas está lá, ó. Tá desmatando a Amazônia lá. Cadê? Dá o jeito de vocês. Entendeu? Vocês prometeram que queriam salvar o mundo, que cuidar do mundo, e o Druga acabou de dizer que a floresta não pode ser um oásis. Ela tem que gerar riqueza, ela tem que gerar recursos. Ué, o que mudou? Então, é importante vocês entregarem o resultado, que não vão entregar, como não tem resultado, Caivano, nossa audiência qualificada André Queiroz, como não tem nada de bom para apresentar, o que acontece? Vamos falar do Bozo, vamos falar da joia do Bolsonaro, vamos falar disso, vamos falar que a facada foi fake, vamos falar, porque não tem o que apresentar. O melhor argumento é o resultado. Quem entrega resultado não dá desculpa, quem entrega resultado não fica de disse-me-disse, quem entrega resultado não fica de cococó, quem entrega resultado entrega e ponto final. Esse governo maldito não entrega, não entregou e nem vai entregar. Por isso que a fofoca é o que interessa a eles, Caivano.